Meus irmãos, muito boa noite. Que a graça, a paz, o amor do Senhor seja com cada um de vocês. Espero que vocês tenham tido um excelente domingo, que o Senhor os tenha guardado, que vocês tenham experimentado de bons momentos na presença dos seus queridos. E que agora nós estejamos aqui juntos, com o coração desejoso de ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Não é preciso dizer, mas é bom lembrar que você não veio para me ouvir. Você veio para ouvir o Senhor. Retomando, meus irmãos, a exposição do livro de Neemias, gostaria de convidar você a abrir o texto de Neemias no capítulo 6. Neemias capítulo 6, e nós vamos trabalhar o capítulo 6 em dois momentos. Nós vamos entregar uma primeira parte dessa mensagem hoje, e, se o Senhor nos permitir, finalizaremos a mensagem com a segunda parte no próximo domingo, tá bom? Neemias capítulo 6, hoje, dos versos de 1 a 9, trabalhando, portanto, a primeira parte do que essa passagem traz para o nosso coração, sobretudo ao coração daqueles que lideram diante do Senhor. E já te adianto que não é uma mensagem dirigida apenas aos líderes, mas entendendo o servo do Senhor, a serva do Senhor, como envolvidos no sacerdócio real de todos os santos, somos todos chamados e desafiados pelo nosso Deus a liderar. Portanto, preste bastante atenção, é uma palavra que certamente alcançará o seu coração. E diz o texto: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, de teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-me, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Difícil? Problemas? Muitos empecilhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, muito obrigado. A Tua palavra é um bálsamo para o nosso coração. Sempre que a ouvimos, ó Deus, estamos diante da voz do Senhor que alcança o nosso coração. Nosso pedido nessa oportunidade, meu Deus, é que o Senhor mesmo nos ensine, a fim de que, a partir desta palavra, nós possamos, ó Deus, retirar profundas lições para o nosso viver cotidiano, sobretudo, ó Deus, para o nosso serviço diante da Tua majestade. Fala ao coração da Tua igreja, desperta os Teus filhos em nome de Jesus. Amém. Amém. Harry Truman, 33º
presidente dos Estados Unidos, disse certa vez em um de seus discursos, que se você não é capaz de suportar o calor, fique longe do fogo. E ele dizia isso com respeito à grande responsabilidade e aos grandes dilemas por que passam todos aqueles que intentam desenvolver algum tipo de liderança, capitanear algum projeto, conduzir alguma instituição. É certo que o trabalho de liderar, meus irmãos, envolve grandes desafios. E mesmo aqueles líderes mais competentes enfrentarão no desempenho das suas funções grandes situações. Ele certamente despertará oposição, especialmente se for competente. No que diz respeito, meus irmãos, à caminhada do povo de Deus, na entrega da mensagem do Evangelho, no desempenho da missão, nós, conquanto sejamos fiéis, e quanto mais fiéis formos, mais despertaremos a ira do inimigo. A igreja é exatamente esse tipo de instituição, um povo chamado para fazer a vontade do Senhor, e quanto mais fiel se posiciona, mais ele desperta a fúria do inimigo das nossas almas. Portanto, é importante que nós reconheçamos que líderes sempre estarão às voltas com grandes pressões. Quando eles falham, são tidos como culpados. Quando não fazem, são alvos de duras críticas. Quando são ágeis, muitas vezes, são tidos como irresponsáveis, imprudentes, que agem de acordo com o ímpeto. E quando muitas vezes são mais parcimoniosos e esperam o tempo adequado para agir, são tidos como indolentes, covardes e coisas do gênero. Os ataques que envolvem a liderança também são de ordem espiritual. O inimigo das nossas almas é especialmente astuto. E um dos seus mais constantes prazeres é desestabilizar aqueles que estão envolvidos na obra de Deus. Logo, líderes precisam de intercessão. É importante, meus irmãos, que enquanto líderes e enquanto liderados, nós estejamos todos envolvidos na oração. Líderes precisam buscar a Deus em oração. Líderes precisam contar com a intercessão de seus liderados. Liderados precisam pedir a Deus que cuide dos seus líderes, que os proteja, que os guarde de todo mal, que os livre das tentações. Porque se há uma coisa, meus irmãos, que o diabo é profundamente estratégico. O diabo calcula, milimetricamente cada um dos seus passos, cada uma das suas atitudes. Portanto, o seu objetivo é que líderes se encontrem derrotados. Porque quando o líder cai, o povo enfraquece. Então, somente a ele interessa a derrocada de um líder. Por isso, as orações dos irmãos são extremamente necessárias, porque líderes amedrontados resultam em obra paralisada. E, meus irmãos, quantos prejuízos a obra de Deus já não amargou por conta disso? Escândalos, sofrimentos, desistências, abandonos. E, enquanto isso, o projeto vai cada vez mais sofrendo. Só para que vocês entendam como funciona a mente do inimigo, Adolf Hitler disse certa vez: interessante pensar que Adolf Hitler pode nos dar alguma lição, negativa, obviamente, mas só para que nós entendamos como a mente inimiga funciona. Ele disse certa vez: confusão mental, sentimentos contraditórios, indecisão e pânico. Estas são as nossas armas. E não é preciso um grande esforço para que nós, diante de tudo que nós sabemos do nazismo, percebamos que foram exatamente estas as estratégias que eles usaram naqueles anos terríveis em que este regime infernal esteve sobre essa terra. Sendo assim, meus irmãos, é importante que nós reconheçamos algo muito forte nesta noite, que eu queria trazer para você como tema desta mensagem: que o inimigo contra-ataca. O inimigo não está dormindo. O inimigo está ativo e atento e de olho em cada um dos seus passos. O inimigo está com os olhos fitos na igreja, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade para solapar a igreja, para desestabilizar o povo de Deus, para confundir a sua caminhada. E na noite de hoje eu gostaria de mostrar a você duas armas que ele usa para levar a efeito estes objetivos.
Preste bastante atenção, porque se o inimigo contra-ataca, certamente ele tem armas em punho e vai usá-las contra nós, se tiver oportunidade. E a primeira delas, meus irmãos, é a transigência. É interessante observarmos o que o texto nos fala, porque Neemias está aqui, desde o capítulo 5, trabalhando aspectos da liderança, chamando a atenção de líderes que falharam, dando um bom exemplo, repreendendo e exortando-os a fazer a coisa certa, procurando minimizar os problemas causados por uma liderança, desfocada. E mais uma vez ele está aqui envolvido em situações que tentam minar a sua liderança. E aqui nos primeiros 4 versículos do capítulo 6, ele vai dizer que Sambalate, Tobias, Gesem e os seus inimigos todos, percebendo o bom andamento da obra, resolveram agir mais uma vez. O que é mais interessante, meus irmãos, é perceber que o inimigo não fica satisfeito quando a obra do Senhor vai bem. É exatamente nesse momento que o povo de Deus tem que colocar as barbas de molho e os joelhos no chão e pedir ao Senhor que proteja o bom andamento da obra. Mas acontece que naqueles dias, tendo percebido o bom andamento e o sucesso do empreendimento, eles resolveram agir, mas de uma forma diferente. Antes eles atacavam de primeira, mas agora eles propuseram a Neemias uma espécie de acordo, uma espécie de aliança, e abrandaram o tom e chamaram Neemias para uma conversa amigável. O que você acha, Neemias, de a gente se encontrar em tal lugar, para a gente, quem sabe, tomar um café e conversar um pouco? Neemias estranhou aquela conversa. Ele disse, olha, eu estou ocupado. Verso 3 diz, eu estou fazendo grande obra, não posso descer. Por que eu vou parar a obra para ir conversar com vocês? E é interessante que Neemias tem, em seu entendimento, algo muito interessante. Eles não tinham parte naquele projeto, muito pelo contrário, eles estavam posicionados para fazer com que ele parasse. Então percebam, meus irmãos, que muitas vezes a estratégia do inimigo é nos fazer convites maliciosos. E esses convites, meus irmãos, estão constantemente ao nosso redor. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, logo no primeiro capítulo, nos traz conselhos acerca desses convites. Se você se lembrar bem, lá no capítulo 1, no verso 10, está lá um conselho, filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. Ou seja, não aceite convites para a maldade. O verso 11 traz explicitamente a ideia daqueles que muitas vezes nos fazem convites, porque muitas vezes o seu intento é maléfico, é fazer mal a alguém, é derramar sangue, é destruir reputações. E muitas vezes, por falta de observação, nós acabamos sendo enredados nessas situações. São verdadeiras emboscadas. Mas diante dessas propostas, o conselho da palavra de Deus é: não caia nessa. 4 vezes Neemias recebeu esse convite. Insistentemente. O homem trabalhando, fazendo a vontade de Deus, e os seus inimigos apurrinhando, tentando a todo momento tirá-lo de propósito. O que o inimigo procura aqui, meus irmãos? Exatamente transigência. O que é transigência? É quando você permite escutar vozes que você não deveria. É quando você procura estabelecer diálogo com quem você não deveria. É quando você procura, muitas vezes, desenvolver um posicionamento de vida em que você pareça agradável a todos. E é justamente aí onde o fracasso mora. Quando não conseguirem te parar, guarda bem isso, vão tentar te confundir. O diabo tenta a todo instante parar a igreja, e ele nunca conseguiu. Mas é preciso que nós reconheçamos, meus irmãos, que ele tem tido muito sucesso em confundir o povo de Deus. Em criar situações para que o povo do Senhor deixe de caminhar e fique perdido às voltas com as suas próprias situações. E nós, meus irmãos, diante do que temos, não podemos permitir tal situação. Por isso é necessário que nós tenhamos cuidado com emissários infiltrados no meio do povo de Deus. Felizmente, meus irmãos, no meio da igreja, e isso é história bíblica, sempre surgem aqueles que têm o propósito de confundir, de causar dissensões, de promover confusões.
E é preciso que nós tenhamos cuidado. Primeiramente, buscando sempre em oração a Deus, para que nós tenhamos condições de perceber esses perigos. E o que é importante do ponto de vista pessoal é cuidar do próprio caráter. É não permitir alianças que venham a distorcer o seu propósito. É não abrir brechas em nossa santidade, não negociando as nossas responsabilidades. Neemias estava focado. Ele diz: eu estou ocupado, estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para parar e conversar com vocês, até porque o assunto que vocês trazem não me interessa. Porque o interesse de Neemias, meus irmãos, estava voltado para as coisas do alto. Então é importante que, ao não negociarmos nossas responsabilidades, estejamos atentos às propostas de alianças, aqui entre aspas, que surgem, né, em nossa vida. E, meus irmãos, é um grande perigo. E muitas igrejas ao redor do mundo têm deixado de ser a igreja verdadeira exatamente por conta das alianças que têm feito com o mundo, que têm feito com diversos tipos de filosofias e ideologias. E a igreja vai se tornando cada vez mais desfigurada, ainda que com o propósito, ainda que com o objetivo de ser relevante, de ser uma igreja agradável, de ser uma igreja, né, acessível e inclusiva, mas muitas vezes ela abre mão da sua essência para ser uma igreja agradável ao mundo. E a igreja não foi chamada para agradar o mundo, a igreja foi chamada para servir ao Senhor, ser sal e luz do mundo. E fazer diferença no mundo muitas vezes implica em incomodar o mundo, em apontar ao mundo as suas imperfeições, as suas dificuldades. É um trabalho árduo, desagradável, difícil, mas necessário. E a igreja tem exatamente esta responsabilidade. Por isso, ela precisa manter o seu foco. Ela precisa caminhar cuidadosamente. E o cuidado aqui envolve discernimento. Quando Neemias recebe aquela proposta, ele tem um discernimento e percebe a mentira, percebe o intento. Eles queriam fazer-lhe mal, eles queriam prejudicar, eles queriam perverter o projeto, mas ele foi abençoado por Deus e usou o seu discernimento, honrando primeiramente o seu compromisso, mantendo-se nos trilhos e permanecendo focado naquilo que é essencial. Então, meus irmãos, isso vale para nós. Não misture as coisas, não pegue atalhos, não faça concessões, não abrace ideias que aparentemente são muito interessantes, mas haja coerentemente, haja com determinação, não ceda a insistências e não abra mão das suas convicções. Muitas vezes nós temeremos: puxa, será que estou fazendo certo? Será que estou agradando? Será que as pessoas vão me seguir? Não se preocupe com isso, se você estiver sendo fiel. Só se preocupe em agradar as pessoas se você estiver fora da vontade de Deus, porque você está na mão delas. Mas se você estiver dentro da vontade de Deus, não tenha medo, porque importa antes agradar a Deus que aos homens. Então não queira agradar todo mundo, até porque é impossível. Seja educado, seja educada, seja carinhoso, solícito, presente. Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muitas vezes a gente acha que para ser alguém fiel tem que ser sisudo, tem que ser bruto. Não. Você pode ser educado, você pode ser agradável e ao mesmo tempo ser firme, ser honesto, franco, sincero, verdadeiro, porque são características que o bom líder possui, o bom cristão possui. O bom cristão é alguém que faz bem estar perto dele, mas isso não significa dizer que ele é bobo ou que ele abandonou a verdade. Seja sempre fiel aos seus princípios. Nunca abandone a palavra de Deus para agradar quem quer que seja. Esta é a primeira arma, meus irmãos, que o inimigo, quando contra-ataca, usa contra nós: a transigência, buscando fazer-nos pessoas que abram espaço para negociações escusas. Mas a segunda arma que ele usa, e a última que eu quero deixar para você, é a maledicência. Quando o inimigo perceber que você é firme, quando ele perceber que você não abre mão
dos seus princípios e convicções, ele vai tentar uma outra estratégia, ele vai tentar destruir a sua reputação. E se há algo, meus irmãos, que nós erroneamente valorizamos demais, é a nossa reputação. Pois, puxa, mas como assim, pastor? Não é certo a gente procurar apresentar um bom testemunho? Sim, mas testemunho não tem nada a ver com reputação. Reputação é o que as pessoas dizem de você. Mas o que importa para o Senhor, e deve importar para nós também, é o caráter. Porque o caráter é o que você é quando ninguém está olhando. Ninguém, vírgula, né? Porque o Senhor está constantemente com os olhos sobre nós. E isso é o que importa. Na vida social nós temos dois lados. A representação e o avesso. A representação é o que todo mundo vê. Sempre bonitos, cheirosos, bem arrumados, sorridentes, né? Pacientes. Mas o avesso é o que nós somos em casa. É o que nós somos no culto dos nossos pensamentos. São os medos que nós sentimos, as feiuras que nós trazemos, né? As angústias, as inquietações. Esse é o nosso verdadeiro eu. Portanto, nós precisamos sempre observar esses pontos. Neemias recebe, né, quando é visitado pela 5ª vez pelos representantes dos seus inimigos, uma carta aberta. Esse termo ele é bastante difícil. Carta aberta, o que significa dizer? É uma carta que qualquer um pode ler. E eles chegam para ele com esta carta aberta. E o teor é o seguinte: olha, nós temos ouvido, temos recebido notícias, fulano disse, o que se comenta por aí é o seguinte, que você está planejando coisas gravíssimas. E o que é que eles dizem? Sabe o que nós vamos fazer? Já que você não quer conversar conosco, nós vamos jogar a lama no ventilador. Nós vamos fazer uma devassa na sua vida. Nós vamos acabar com você. Porque nós sabemos, dizia a carta aberta, que você está conduzindo uma sedição, ou seja, um motim. Você quer se rebelar contra o rei. Você quer fazer as coisas a seu modo. Você quer assumir o poder a qualquer custo. O verso 6, meus irmãos, diz que o objetivo deles era intimidar Neemias. Ele usa o nome de alguém aqui, Gesem. Ele diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro e queres ser o rei deles. Como vocês bem sabem, meus irmãos, naqueles dias Jerusalém estava sob o poder assírio. E se há uma coisa que o rei assírio não permitia, era qualquer tipo de rebelião. Esta obra já havia sido parada antes, nos dias de Esdras, por conta desse mesmo tipo de estratégia. E naqueles dias deu certo. Inflamaram o coração do rei. Ele falou, não, então se é assim, pode parar. E de fato parou, muitos anos. E a vergonha persistia. Quando Neemias assume a responsabilidade pelo projeto, esses inimigos ainda estão por ali à espreita e resolvem agir novamente. E agora querem acusar Neemias de usurpação. É interessante quando eu falo da dificuldade da carta aberta, porque normalmente cartas oficiais eram cartas seladas. Eram cartas que eram encaminhadas em tom sigiloso, para que a informação ficasse entre as autoridades. Quando alguém mandava uma carta aberta, o objetivo era realmente acabar com a imagem da pessoa. Não é? É você hoje fazer o que a gente vê muito na internet. Não é? Informações que levam ao cancelamento de indivíduos. Então os objetivos dessa carta eram cruéis. Eles não queriam advertir, eles não queriam avisar, eles não queriam proteger Neemias, eles queriam realmente desmoralizá-lo, eles queriam desestabilizá-lo por completo, para que ele ficasse desacreditado, desmoralizado, o povo ficasse dividido e a obra fosse destruída. 4 Ds demoníacos aí, não é? Queriam acabar com o projeto. E aqui, meus irmãos, nós vemos o poder de uma estratégia inimiga que ainda hoje é muito usada, que é a fofoca. Que hoje tem outros nomes, fake news, mexerico, conversação, maledicência, mas é a mesma coisa.
Um problema que a palavra do Senhor também, especialmente no livro que versa sobre a sabedoria, também traz para nós. Provérbios 18, 21 vai dizer que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, com a mesma língua, você pode produzir vida e morte. A mesma língua que anuncia o evangelho pode ser a mesma língua que destrói reputações, que separa amigos, que confunde igrejas, que assusta uma nação. A mesma língua. Então a mentira se alastra. E eu achei interessante, o Warren Wiersbe falando sobre esse tema, ele vai dizer que a fofoca é algo seguinte, é algo que tem que ser feito às pressas enquanto ninguém descobre a verdade. Por isso que a fofoca tem esse poder de fogo, né? De se alastrar rapidamente. E quando a verdade surge, muitas vezes o estrago está muito grande. E quando alguém conta uma mentira a respeito de outra pessoa, é equivalente a subir num monte muito alto em um dia de grande vento e jogar dali papel picado. Nunca mais você conseguirá juntar todos os pedaços. Ainda que a verdade venha à tona, muito prejuízo, muita dor, muito sofrimento já foi estabelecido. Por isso nós precisamos prestar muita atenção àquilo que nós falamos, aos comentários que fazemos, às conversas que nós travamos, porque uma conversa simples, num corredor qualquer, pode destruir uma vida para sempre. E em dias de internet, meus irmãos, nós temos visto como isso tem sido fortemente desenvolvido no nosso tempo. Não é? Dias atrás, uma coisa dessa natureza levou uma moça a tirar a sua vida. Então nós precisamos constantemente observar. E no trabalho de liderança e no serviço do Senhor, nós podemos lidar com situações assim, que vão causar grandes estragos na caminhada do povo de Deus. Por isso, é importante que entendamos que nos valermos da maledicência em qualquer nível equivale a dar um tiro no próprio pé. Porque se somos um corpo, meus irmãos, e falamos de um dos nossos membros, falamos mal, equivale a dizer que você está se ferindo. É como se a sua boca falasse mal do seu pé, que leva o seu corpo para onde você precisa ir. Quando a igreja é solapada pela maledicência, é isso que acontece. É o corpo se autodestruindo. É o corpo de Cristo sendo machucado indevidamente e desnecessariamente, porque o poder da fofoca, da maledicência, da má comunicação é destruidor, é aterrador. Então, quando eles chegam para Neemias, eles dizem: nós vamos acabar com você, nós vamos falar para todo mundo quais são os seus planos, como se fossem verdade. Interessante é o fato que Neemias diz no verso 8, depois de fazer tudo isso, ele diz: não, venha e consultemos juntamente. Tipo assim, nós podemos te dar conselhos. Neemias diz no verso 8, mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tudo o teu coração é que o inventas. Neemias tem a calma, a placidez de alguém que caminha com o coração aliviado e com a consciência limpa. Então o que ele faz? Com isso ele nos ensina como lidar com falsas notícias, como lidar com a maledicência no âmbito da liderança, no âmbito da vida cristã, no âmbito da vida. Como é que você lida com essas coisas? Primeiramente, desconsidere. Não sendo verdade, desconsidere. Lembra daquela canção? Deixem que digam, que pensem, que falem. Deixa. É verdade? Não é. Você fez? Não fez. Então, siga em paz, fazendo aquilo que você deve fazer. Viva sem abalos. E aí, meus irmãos, mais uma vez está o problema de nos preocuparmos exacerbadamente com a nossa reputação. Porque quando a gente tem uma preocupação excessiva com a reputação e não com o caráter, você fica preocupado com o que dizem. Porque você está preocupado primeiramente com a sua imagem e não com a sua essência.
se você não tem vergonha do que você faz, se tudo que você faz pode ser publicado, você não tem que ter vergonha, você não precisa temer. E foi isso que permitiu que Neemias não fosse intimidado. Ele falou, eu não fiz isso, você está inventando, disso eu tenho certeza, então eu vou ficar na minha e vou seguir em paz. E a partir daí ele nos dá o segundo passo para enfrentar a maledicência, que é orar. No verso 9 ele diz, todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Mais uma vez Neemias faz aquelas orações breves em meio às chamas. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. O que Neemias pede para Deus quando o seu nome está na boca dos seus inimigos? Senhor, só me dá condições de fazer o que eu tenho que fazer. Mais uma vez, o que Neemias pede é que ele não abandone a vontade de Deus. Ele deposita sua confiança no Senhor. E aí nós temos 2 salmos que nos lembram disso. O que me poderá fazer o homem? Salmo 56, verso 11, Salmo 118, verso 11. Perdão. Então, observe, meus irmãos, como é interessante vermos como o Senhor cuida de nós. A nossa defesa vem do alto. É o Senhor eterno que nos fortalece. Neemias confia nisso, descansa nisso e com base nisso, segue trabalhando. Que é a terceira atitude que ele nos indica aqui, diante da maledicência. Desconsidere, ore e trabalhe. Você tem o que fazer, então faça. Se cuidarmos do nosso caráter, Deus cuidará da nossa reputação. Olha que interessante. Reputação é importante, mas ela tem que ser consequência do caráter que você cultiva. Ela tem que ser consequência daquilo que você é quando ninguém olha. Então não permita, não deixe que críticas infundadas tirem você do foco. Tirem você do propósito. E o conselho da palavra do Senhor aqui é bem interessante, até inusitado. Não se defenda. Confie no seu advogado. Confie no Senhor. Confie naquele que cuida de você. O inimigo, meus irmãos, certamente irá nos atacar. Quanto mais a igreja se posicionar no sentido de ser fiel, mais enfurecido ele estará. E não obstante ele use armas fortes como a transigência e a maledicência, você pode ter a certeza de que o Senhor tem tudo o que você precisa para que você saia vitorioso desses embates. Que Deus te proteja, que o Senhor te guarde e te oriente todos os dias da sua caminhada, levando você a ser bem sucedido em todos os projetos que o agradam. Amém? Vamos orar? Pai Santo e amado, muito obrigado. A tua palavra nos encoraja. Ó Deus, não permita que esta bênção se perca diante dos ataques fétidos do inimigo. Mas ajuda-nos a permanecer firmes, sempre fundamentados na graça, no amor e na palavra do Senhor. Sê com os meus irmãos, ó Deus. Quero, meu Deus, de forma especial, pedir ao Senhor por aqueles que lideram comigo, por aqueles, ó Deus, que também são liderados por nós. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos um corpo de intercessores que mutuamente se protejam sob os auspícios da tua mão, do teu amor, do teu cuidado. Sendo assim, meu Deus, ajuda-nos. Faz-nos, ó Deus, caminhar altaneiramente. Os desafios são muitos e até grandes, mas o Senhor é infinitamente maior e mais poderoso, pelo que nós muito te agradecemos. Senhor, mais uma semana se abre diante de nós. Permita-nos, ó Deus, trabalhar de forma poderosa nesses dias, honrando o teu nome, levando a tua mensagem, testemunhando fielmente. E guarda-nos, ó Deus, faz de nós uma igreja que brilhe, não para que sejamos reconhecidos, mas para que o teu nome seja honrado. Obrigado. Que a boa mão do Senhor seja com o teu povo. Eu te peço, no nome e no amor de Jesus. Recebam a bênção, irmãos.
Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação, o poder e a estabilidade do Espírito Santo seja sempre sobre o nosso coração. Ó Deus, permite-nos caminhar de forma decisiva, sempre aguardando o dia do Senhor, em face do qual estaremos, e certamente, ó Deus, ali, para sempre ao teu lado, louvaremos-te eternamente. Amém.